Gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra rápida, branda, breve, que está no livro de João. João, capítulo 15. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite é sobre aceitar Jesus, ou sobre escolher Jesus, ou sobre receber Jesus. Para mim tem o mesmo significado, mas para mim a grande coisa de receber e aceitar é que nós somos escolhidos. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 1, versículo 4, que não foi vós que nos escolheste, foi eu que escolhi a vós outros, para que vá e dê fruto. E eu sempre, há muito tempo, já que quando o Senhor me chamou para o Evangelho, eu tenho isso na minha mente, que para mim ser escolhido, ser chamado ou aceitar é privilégio. A gente vive num mundo de aflições, um mundo de dificuldades. Nós temos esse privilégio do Senhor olhar dos altos céus. A Bíblia diz assim, que Ele se encurva e fala, não, aquele é meu filho, aquela é minha chamada, aquele eu quero junto comigo. Em algum momento da nossa vida a gente pode até fraquejar e até se afastar do Senhor Jesus. Eu não falo desviado, porque eu não acredito que o crente se desvia, ele se afasta de Jesus, né? Mas nós temos esse privilégio de ser escolhido. Então o capítulo 15 de João 15, João 15, versículo 13 e 15, o Senhor já nos chama mais de irmãos, nos chama de amigos. Além de nós sermos privilegiados de ser escolhidos, nós somos amigos do Senhor. Então, nós podemos ter vários amigos nesse mundo, na vida, nessa passagem nossa aqui na terra, mas ninguém vai morrer pela gente. E esse amigo, que Ele nos chama, nos considera amigo dele, morreu por nós. E pelo esse sacrifício, pela essa entrega, nós estamos aqui hoje, para glorificar, agradecer o nome do Senhor, porque o culto é para Ele. Nós devemos cultuar o Senhor, o culto não é para a gente, o culto é para Ele. No próprio livro de Marcos, capítulo 13, versículo 20, diz que nós somos escolhidos. Então, tem várias passagens na Bíblia que diz que Ele nos escolheu. Marcos 13, 27 também diz que nós fomos escolhidos do Senhor. Para mim é privilégio. Glória a Deus. O que significa ser escolhido? Preferido. Vocês podem buscar no dicionário que nós somos preferidos do Senhor. A Bíblia diz que nós somos menina dos olhos do Senhor. E ai daquele que tocar na menina dos meus olhos. Também diz que se nós fizermos tudo que Ele mandar, nós somos servos inúteis. Mas ai daquele que tocar na menina dos meus olhos. Esse privilégio, esse escolhido, esse ser amigo, para mim, eu procuro, mas não encontro palavras para agradecer a Deus. Porque a Bíblia diz que nós vivíamos perdidos em pecados e delitos. E é verdade, né? A gente vivia no mundo achando que nós éramos bons, que nós fazíamos as coisas certas, que tudo dependia da nossa força, do nosso braço, e a palavra de Deus, depois que nós conhecemos Jesus, Ele fala que sem mim nada podeis fazer. Se estamos aqui, se acordamos, é por graça e misericórdia. De um amigo, né, que se entregou por nós e que continua conosco. Amigo, diz a palavra de Deus, ligado ou admiração por alguém. Então o Senhor, por mais que nós às vezes não nos colocamos na sua posição, Ele diz que nos admira.
É difícil a gente mensurar esse amor de Cristo por nós, né? É muito difícil, gente. A gente não consegue ter essa capacidade de falar, caramba, mas eu erro, continuo às vezes errando, não faço as mesmas coisas que fazia no passado, mas vira e mexe, vivo pecando, vivo fazendo coisa que não agrada, mas o Senhor, Ele tem admiração por aquele que Ele escolheu. Então essa é a palavra que eu deixo para a igreja hoje, para nós refletirmos, e eu peço sempre ao Espírito Santo de Deus, que assim que fala comigo, Ele fale com cada um aqui, porque o Senhor é multiforme graça. Ele fala comigo de uma maneira, com o Jorge de outra, com o Alex de outra, com a Joaroa de outra, com os Varão de outra, porque Deus é multiforme graça. A gente também tem a mania de dizer que o Senhor vai fazer assim. O Senhor às vezes não faz assim, faz de outra forma. Que o Senhor vai agir comigo de uma maneira, Ele age de outra maneira. Isso é quem tem experiência com o Senhor. Eu já vi acontecer várias coisas e falar, não, Deus vai fazer assim. E Deus não vai fazer. Quando às vezes você pensa que a ovelha está perdida, Ele vai lá e resgata. Né? Porque esse amor mensurado que o Senhor tem por nós, é que a gente não consegue medir esse amor. Né? Ele vai lá e nos resgata, Ele vai lá e nos busca, porque Ele é nosso amigo. Ele é amigo fiel. Não existe amigo fiel mais do que o Senhor. Então, essa passagem de João, para mim, poderia até me alongar mais, mas eu quero me ater nisso aí, nessa amizade, nessa escolha, nessa preferência que o Senhor tem por nós. Entendeu? E a gente tem que, todos os dias, agradecer. Porque se estamos bem, Ele está. Se estamos mal, Ele está. Ele nos abandona, porque Ele nos escolheu. E é dessa maneira que eu entendo essa passagem de João, de ser escolhido. Acho que a Bíblia diz, a Bíblia diz que não é por força e por violência, é pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente tem um parente da família que a gente ora, tem 5 anos, 10 anos orando, não vai acontecer. E vai acontecer, porque se ele for escolhido, o Senhor vai buscar. E eu tenho, para finalizar, eu tenho o hábito de falar com alguns amigos que a gente conversa sobre Cristo, que a gente conversa falando sobre coisa, no final acaba falando de Jesus. Você pode ir para onde você quiser. O país que você tiver a condição de ir, mas Ele vai te buscar. Não tem jeito. Eu conheço amigos meus de outra eclésia que eu fazia parte, se mudaram para a Alemanha e Deus foi lá fazer a obra lá. Meu Deus, é verdade. Outros foram para Portugal e Deus foi lá e pegou. Então eu falo, não adianta. Quando você é escolhido, Ele vai te buscar, vai terminar a obra que Ele começou, porque Ele é fiel e justo para isso. E nós temos que dar graças a Deus e agradecer ao Senhor por essa escolha que Ele fez por nós. Louvado seja o nome do Senhor. E as palmas louvam o nome do Senhor.